Olá pessoal, aqui é o Luiz Pedro. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os ativos circulantes e não circulantes. Isso daqui é uma das partes, mais importante, onde nós vamos ver sobre os ativos circulantes e não circulantes, depois sobre os passivos, patrimônio líquido, despesas, custos e receitas, para depois entrarmos aqui nessa parte da definição da equação contábil, onde ele informa, que os ativos é igual a passivos mais o patrimônio líquido. E para fazer essa fórmula aqui corretamente, precisamos saber como cadastrar cada coisa. E é isso que nós vamos aprender aqui a fazer esses cadastros. Vamos lá então, ativos circulantes e não circulantes. Conteúdo que vai ser abordado é ativos circulantes, ativos não circulantes, ativos intangíveis, propriedades, planta e equipamento, o PPE, depreciação e melhores práticas na gestão de ativos. E depois nós vamos ver um exemplo lá no plano de contas. O que são os ativos circulantes? Os ativos circulantes são recursos de curto prazo que a empresa espera converter em dinheiro, utilizar ou consumir dentro de um período de até 12 meses. Exemplos de ativo circulante: o caixa é equivalente de caixa, o dinheiro em conta corrente ou em aplicações de alta liquidez, contas a receber, valores devidos por clientes, estoques, mercadorias destinadas à venda, despesas antecipadas, pagamentos feitos antecipadamente por serviços futuros. O que são ativos não circulantes? Os ativos não circulantes são recursos que a empresa planeja utilizar por um período superior a 12 meses. Eles geralmente são menos líquidos, mas têm um papel estratégico no longo prazo. Os exemplos de ativos não circulantes: ativos imobilizados, bens físicos usados nas operações da empresa. Vamos ver melhor isso daí. Investimentos, participações societárias ou aplicações financeiras de longo prazo. Ativos intangíveis, que são as patentes, marcas e softwares. Propriedade, planta e equipamentos, PPE, são bem duráveis, como terrenos, edifícios e máquinas. Os ativos mobilizados. Ativos mobilizados são recursos tangíveis que a empresa utiliza para produzir bens ou serviços. Eles têm longa vida útil e geralmente representam investimentos significativos. Exemplos, são os veículos para transporte de produto, equipamentos industriais, imóveis usados nas operações. Uma característica essencial dos ativos mobilizados é que eles não são adquiridos com o objetivo de revenda. Ativos intangíveis. Os ativos intangíveis são recursos não físicos que possuem valor econômico e podem gerar benefícios futuros para a empresa. Eles são particularmente importantes em empresas baseadas em tecnologia, propriedades intelectuais ou que operam em mercados fortemente competitivos. Os exemplos são patentes, direitos exclusivos sobre as invenções ou processos, marcas, identificação visual ou nominal que diferencia produtos ou serviços, softwares, sistemas desenvolvidos ou adquiridos para uso interno ou comercialização. Fundo de comércio: valor intangível associado à reputação ou base de clientes de uma empresa. Diferentemente de ativos tangíveis, a avaliação e a amortização de ativos intangíveis podem ser mais complexas, ou seja, ele tem queda no valor. Alguns intangíveis, como patentes, têm uma vida útil definida, enquanto outras, como Goodman, são revisados periodicamente para verificar percas por desvalorização. Propriedade de planta e equipamento. A categoria de propriedade de planta e equipamento, comumente usada em padrões contábeis como o IFRS, que já vimos são normas internacionais, abrange os bens tangíveis usados para operações comerciais. Para serem classificados como PPE, os ativos devem atender aos seguintes critérios: ser usado para a produção ou fornecimento de bens e serviços, ter vida útil superior a um período contábil, não ser destinado à revenda. Por exemplo, um caminhão utilizado para distribuição ou a máquina industrial se enquadra como PPE. Esses bens são registrados pelo custo de aquisição, incluindo impostos, transportes e instalação. Depreciação. A depreciação é um processo contábil de alocar o custo de um ativo ao longo de sua vida útil. Existem diferentes métodos para calcular a depreciação, cada um adequado a diferentes tipos de ativos e contextos operacionais. Por exemplo, depreciação linear distribui uniformemente o valor do ativo ao longo de sua vida útil. Depreciação acelerada concentra uma maior parcela da apreciação nos primeiros anos de uso do ativo. Unidades produzidas baseia-se na produção ou utilização efetiva do ativo, sendo ideal para maquinários. Isso daqui nós vamos ver depois como calcular, e a tabela, que tem a porcentagem de depreciação para cada tipo de ativo. Melhores práticas para a gestão de ativos. Manutenção regular. Realiza inspeções e reparo para prolongar a vida útil dos ativos. Inventário atualizado. Mantenha um controle rigoroso dos bens físicos da empresa.
Ali no primeiro, né, está falando sobre máquinas, agora aqui está falando sobre o estoque. Avaliação periódica, revise o valor residual e a vida útil dos ativos, ajustando conforme necessário. Conformidade contábil, siga normas e regulamentações como o IFRS ou a CPC para garantir a precisão dos relatórios. Planejamento de substituição, identifique o momento ideal para renovar ativos sem comprometer as operações, né? Que é o momento em que aquele maquinário já tem que ser substituído pelo perca do seu valor. Agora vamos ver, pessoal, lá no plano de contas como é que entra os ativos. Esse plano de contas eu vou deixar aí, certo, abaixo na descrição. Ele é um plano de conta modelo, certo, aqui utilizado para rodovias. Ele foi criado, né, pelo governo. Aqui nós estamos no site do gov.br. Aqui, né, como ele fala, é um plano de contas elaborado para o Manual Contábil de Serviços Públicos e Exploração da Infraestrutura Rodoviária Federal. Aqui no primeiro, aqui nessa primeira conta, né, que é o ativo, nós vamos ter aqui o ativo circulante no 1.1, agora vamos procurar aqui 1.2. No 1.2 nós vamos ter o ativo não circulante. Agora vamos ver aqui onde encaixa, né, o que nós estudamos anteriormente. Aqui no ativo circulante iniciamos com a caixa e equivalente. Aqui nós vamos ter na primeira parte, né, o caixa e os equivalentes. Depois nós vamos ter o numerário em caixa, o fundo fixo. Aí nós vamos ter cada um aqui, onde esse terceiro é o que vai receber o valor. Aqui no caso seria o banco, por exemplo. Agora vamos continuando aqui. No próximo, né, que nós vamos ter, ó, clientes e operações a receber, né, que seriam os contas a receber. No próximo que vamos ter aqui entra o estoque no 1.1.4. Lembrando, né, que isso daqui é personalizado para o local. Isso daqui eles dão como modelo para você retirar e criar dependendo do local que você estiver trabalhando. Aqui nós então temos o estoque. Depois nós vamos ter isso aqui, as despesas antecipadas, que também já foram faladas anteriormente. Depois nós vamos ter aqui outros créditos. Como eu disse, né, personalizado. Vai depender ali do uso do local. Aqui ele tirou esse 1.7 de investimentos temporários, ativos financeiros. Vamos passar já para os outros que vimos anteriormente, certo? Aqui, ó, certo? No 1.2.3 nós vamos ter os imobilizados. Os imobilizados aqui nós vamos ter, por exemplo, móveis e utensílios, máquinas, equipamentos, construções temporárias, terrenos, instalações, edifícios de dependência, veículos. Aqui, pessoal, no 1.2.3 nós vamos ter a depreciação acumulada. Aqui, ó, por exemplo, das máquinas e equipamento, esse aqui é um valor negativo, né? Vai estar retirando ali o valor, né? Vai estar depreciando o valor das máquinas, por exemplo, aqui dos veículos, computadores e periféricos. É nesse plano aqui de conta, né? Nessa conta que vai entrar essa depreciação. Depois nós vamos ver como calcular. Agora aqui no 1.2.4 nós vamos ter o ativo intangível. Os ativos intangíveis, né? Como vimos, nós temos marcas e patentes, sites de internet, por exemplo. Nós podemos ter os softwares, vamos ver aqui onde ele colocou essa parte. Aqui, certo? A licença de usos e softwares, outros ativos intangíveis. E aqui nós vamos ter a amortização, né? Que é quanto ele perde de valor, dependendo do tempo que foi passado, né? Ele vai retirando esses valores. Aqui nós vamos ter esse outro, 1.2.5, ele chamou de diferido. Nós vamos ter aqui custos, amortizações. Depois nós vamos ter aqui ativos não circulantes mantidos para a venda. E depois nós já entramos no próximo tópico, certo? Que nós vamos ver no próximo vídeo, que são os passivos. E aqui, certo, pessoal, é um dos modelos. Aqui, pessoal, um outro modelo que nós podemos ver, certo? Esse aqui é da CFC, no site deles, vou deixar também aí abaixo. Aqui já iniciamos no primeiro com ativo, 1.1, ativo circulante. Aqui nós podemos fazer uma busca, né? Vamos ver onde está o ativo não circulante. Aqui, certo, o ativo não circulante, ele escreveu dessa forma aqui. Vamos dar aqui uma olhada, né, nessa primeira parte, que é a do ativo circulante. Vou retirar aqui, que eu fiz uma busca. O ativo circulante, nós vamos ter o caixa equivalente de caixa. Depois nós vamos ter aqui o mais baixo, né, é onde é cadastrado os valores, certo, pessoal? Aqui que vai ficar os valores cadastrados. Nesses outros nós não cadastramos nada, certo? Aqui é só como referência. Depois nós vamos ter aqui, ó, fundos de caixa, nós vamos ter bancos. E aqui ele já coloca, ó, a conta. Aqui ele tem duas contas cadastradas, certo? Ficou aqui com uma 1 e com uma 2. Aqui na Caixa Econômica Federal. E aqui nós vamos ter duas contas novamente. Aqui é adiantamento, como já vimos antes. Aqui, pessoal, ele vai ter créditos de curto prazo. Como eu disse, isso daqui é personalizado dependendo do uso, né? Então, créditos de curto prazo, créditos a receber, créditos do exercício, anuidades.
Vamos ver se tem mais abaixo dele. Depois ele entrou aqui, ó, profissionais, organizações contábeis e escritórios individuais. Aqui, certo, no 1.1.3 já temos aqui demais créditos e valores de curto prazo. Aí nós temos aqui adiantamentos, salários e ordenados, adiantamento de férias. Aqui no caso, né, ele colocou a parte de salários e ordenados aqui, mas poderia estar em despesas, como está aqui nesse outro, ó. Nós podemos procurar aqui despesas, nós também vamos ver mais para frente. Não é despesas antecipadas, é despesas, certo? Aqui, ó, despesas. Nós vamos ter os salários e remunerações. E no caso aqui são as despesas operacionais. Vamos ver mais para frente. Aqui ele já colocou, né, salários e ordenados no próprio ativo circulante. Aqui no 1.1.4 nós vamos ter os estoques. Aqui, como é nos ativos circulantes, são estoques para ser vendido, né, rapidamente num período de até 12 meses. Próximo que vamos ver agora é no 1.2, ativos não circulantes. Aqui, novamente, nós vamos ter essas unidades, né, dos profissionais, organizações contábeis e escritórios, seriam os pagamentos. Vamos ver o que mais que ele cadastrou aqui. Aqui no 1.2.2, né, investimentos imobilizados e intangíveis. Aí tem aqui a parte dos investimentos. Aqui o nível mais baixo, vamos ver se é esse aqui, né, cotas e ações. Aí aqui dentro do cotas e ações ele tem aqui da Embratel Telepar. Imobilizado, né, bens imóveis. Aí aqui nós vamos ter os móveis e o tecido de escritório, máquinas, equipamentos, os veículos, biblioteca. Aqui está os terrenos, obras em andamentos. Aqui ele já colocou a depreciação acumulada, né, como parte daquele lá da parte do imobilizado. Aqui já tem os móveis, máquinas, instalações, tudo que vai sofrer depreciação. Aqui nós vamos ter no 1.2.2.3 os intangíveis. Aqui é o sistema de processamento de dados. E é só isso que ele tinha ali, né? Nos intangíveis. Depois ele já colocou aqui a amortização acumulada. E já começamos aqui os passivos. Como vocês podem perceber, né, o plano de conta depende do uso, né? Para que ele, qual empresa, para que tipo de empresa ele foi criado. E no próximo vídeo vamos continuar, né, com a parte dos passivos. Até lá!